aparecendo aqui para te fazer um convite único. Até o dia 15 de setembro, você não pode deixar essa oportunidade passar. Eu sei que você já conhece como é que funciona o Objetivo Play. Eu sei que você sabe que o Objetivo Play é uma plataforma de acompanhamento diário. A gente coloca todos os professores à sua disposição, junto comigo, para te acompanhar nas aulas ao vivo. Você tem aula gravada para tudo que é concurso, você tem os melhores PDFs, tabelas, imagens e gráficos, você tem material de revisão que é flash e guia, tem mentoria toda semana, comigo, Lucas Neto, te ensinando a estudar. Eu vou te perguntar, o que você está esperando para se profissionalizar na preparação para concurso? A pergunta que eu sempre te faço, por que você está deixando o tempo passar? Lucas, mas eu fui reprovado numa porrada de concurso e eu sei que uma hora a conta fecha. Mas como é que fecha se você não mudou nada do movimento? Eu só quero que você mude o seu movimento. Aproveite essa oportunidade e perceba em 7 dias se o Objetivo Play é para você ou não. Se não for, faça o seguinte, peça o seu dinheiro de volta. Não tem nenhum problema. Se você perceber, depois de adquirir o Objetivo Play, R$ 49,90 mensal, ao invés de R$ 79,00, que é o valor do dia 15. E ver, não é para mim não. Não tem aquilo que me disseram que teria não. A gente devolve o seu dinheiro. Na dúvida, dê uma chance para a sua mudança de vida. Aproveite apertando um desses botões que estão aparecendo aí e venha para o Objetivo Play. Essa chance é única e eu não vou mais aparecer aqui para te dar esse super aviso. Bora lá! Até o dia 15 de setembro, o valor é R$ 49,90 por mês. No dia 15 de setembro, atualizou lá a página, o investimento é R$ 79,90 por mês. Não é marketing não. O que eu estou falando aqui é uma chance única, uma alocação única na nossa história para você virar servidor. Daí a oportunidade de você virar na semana da independência, independente financeiramente. Aproveite. Salve, salve, amante da língua portuguesa. Vamos dar início aqui a mais um evento este em que vamos resolver muitas questões e, obviamente, vamos dar direcionamentos para você que está se preparando para diversos concursos. Marcelo, eu estou me preparando para o concurso da MC, estou me preparando para o concurso da Polícia Militar da Paraíba, enfim, para um outro edital, para a Polícia Penal do Ceará, para a Polícia Civil do Ceará, enfim. Esta aula é uma aula que serve para mim? Sim, com certeza serve para você, porque este nosso evento, ele é focado naquilo que vem mais sendo cobrado no respectivo ano, no ano de 2023. Nós temos aqui muitas questões para trabalharmos e, obviamente, eu mapeei aqui com base nas questões, com base no que as bancas vêm cobrando nestes últimos anos, neste último ano, mas para ser mais preciso, acerca do edital de português, daquilo que normalmente cai na parte de língua portuguesa. Então, se você vai prestar qualquer um destes concursos, este evento é sim muito importante para você. Revisar o conteúdo, conhecer acerca de algum outro aspecto do conteúdo que você ainda não tenha conhecido e, por óbvio, conhecer o estilo de bancas examinadoras. Eu vou trabalhar aqui com você diversas questões e nós vamos juntos formar o nosso entendimento e eu espero que você gabarite todas as questões aqui que vamos trabalhar. Topa o desafio? Então faz o seguinte. Chegou neste momento, deixa o like da nossa transmissão, compartilhe também porque é sempre muito importante o seu compartilhamento para o nosso time. Assim, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai passá-lo a indicar para mais e mais pessoas que, assim como você, desejam a aprovação, beleza? Então curte, compartilhe a nossa transmissão porque é muito importante. Olha, este nosso evento é free, 0800. Vamos trabalhar com base em questões, temos aqui um banco de questões gigantesco, mas, obviamente, temos também toda a teoria relacionada a estas questões. Marcelo, eu quero ter acesso a essa teoria. Então o que é que você vai fazer? Meu parceiro vai colocar aqui o QR Code na sua tela e você vai escaneá-lo. Cuidado, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, mas por tempo limitado, porque até amanhã, dia 14, às 23 horas e 59 minutos, você vai adquirir o Objetivo Play somente até amanhã, por 12 vezes de R$ 49,90. 12 de R$ 49,90. Você vai adquirir por 12 de R$ 49,90 o nosso Objetivo Play. Você já conhece o padrão de qualidade do Objetivo Concursos. A partir de então, ou seja, a partir do dia 15, esse preço vai subir e você vai perder essa super oportunidade. Então não perca tempo, aproveite e entre agora mesmo para a tribo de concurseiros que mais cresce no país e, obviamente, aquela que tem representado, principalmente aqui no nosso estado, a formação dos primeiros colocados nos últimos editais. Você não vai ficar de fora. Então faz o seguinte, escaneia o QR Code e vem fazer parte da tribo Objetivo também, beleza? Marcelo, fiquei com uma dúvida relacionada ao Objetivo Play. O que é que eu posso fazer? Simples, aqui no nosso chat você vai conversar com um dos nossos colegas da Central.
Meu parceiro Anderson também vai colocar para você aqui o direcionamento para a galera da Central de Vendas. Simples, objetivo e fácil. Você vai sanar a sua dúvida a partir dos nossos colegas. Beleza? Então temos aqui a nossa representação no chat e também na Central de Vendas, tal qual está aparecendo na sua tela. Massa? Tranquilidade total. O que vamos fazer? Resolver questões. Mapeei aqui com você e vou trazer aqui para ti várias e várias questões que foram cobradas no respectivo ano. Nós vamos levar em consideração diversas bancas. Por isso, este nosso evento ele é muito importante para você que vai revisar o conteúdo e para você que nunca viu, aprender como é que este conteúdo é cobrado de fato no dia da sua prova. Vem comigo, já vou espelhar aí para você. A questão de número 1, ó, é uma das questões mais recorrentes de prova. Marcelo, que questão é essa? A questão que fala sobre crase. Ó. A crase é sempre muito cobrada demais, certo? Quando se fala de questão de concurso público, no que se refere, obviamente, à parte de língua portuguesa. Vem comigo aqui, ó, o nosso quadro. Ó. Você sabe que nós temos a figura da danada da crase, né? Não vou dar uma aula aprofundada acerca de crase, por óbvio que não. Ó. Mas, Marcelo, eu tenho que entender algumas situações acerca da crase? Sim. Principalmente as chamadas proibições, que é o que essa questão aí vai cobrar. Marcelo, nunca estudei crase. Proibições, nunca estudei crase e eu quero saber qual que é o bizu acerca aqui desta nossa querida crase. Quais são as proibições, Marcelo, relacionadas à crase? Ó, note, eu não posso utilizar a crase, ó, diante de verbo, certo? Diante de verbo, eu não posso utilizar a figura da crase. Como regra, eu também tenho proibição do uso da crase diante de quê, Marcelo? Diante de nomes masculinos. Nomes masculinos. Certo? Diante de nomes masculinos. E por fim, Marcelo, diante de alguns pronomes. Diante de alguns pronomes, certo? Cuidado, porque existe um bizu que fala diante de pronome, crase, passa fome. Já ouviu falar? Certo? Diante de plural, crase, nem a pau. Em algumas situações isso é verídico, em outras não. Por isso, nós temos que tomar cuidado com a palavra alguns. Ó. Diante de alguns pronomes, nós não vamos utilizar a figura da crase. Vamos recapitular? Sim, crase. O que nós temos de saber neste momento? Proibições. Quais são as proibições? Diante do verbo, eu não uso crase. Então, eu tenho aqui uma palavra, subsequente a esta palavra, eu tenho um verbo. Posso utilizar crase? Não. Diante de nomes próprios masculinos, ou diante de nomes masculinos, sejam eles próprios ou não. O que é, Marcelo? Como regra, não vou poder utilizar a crase. E, por fim, diante de alguns pronomes, existem respectivos pronomes que não vão aceitar a colocação ali da minha crase. Beleza? Tranquilo, Marcelo. Vamos treinar isso aqui por meio da nossa questãozinha. Vem comigo, olha aqui, ó. Letra A, diz assim... Comecei a falar com seu advogado ontem. Veja comigo. Olha, a crase está aparecendo antes de quem? Veja, da palavra falar. Falar indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Sim. Então falar é um verbo. Falar é um verbo. Verbos indicam ação, fenômeno da natureza ou estado. Massa. Falar é uma ação. Perfeito. Eu pergunto, eu posso utilizar aqui a crase antes do verbo? Jamais. Então está errada. Eu quero a alternativa correta. Veja a letra B. Perguntei a você se consegue entregar o material hoje. Veja, quem pergunta algo a alguém. Então, a preposição aqui, ó, existe. O a preposição existe. Mas veja que o pronome aqui é a palavra você. O pronome você. Perfeito? Perfeito. Deixa o item B aí quietinho. Na letra C eu tenho, esta casa pertence a ela. Pertence a alguém. Então, existe também a preposição. Mas veja que antes deste meu termo eu tenho ela. Que aí o é pronome pessoal do caso reto. O você também se enquadra como um pronome pessoal, tranquilo. Olha a letra D, fiz menção àquela professora. Veja que quem faz menção a alguém, ó. Então, a preposição existe. Note, então, que quando eu falei contigo, eu disse assim, diante de pronome, crase, passa fome. Mas em algumas situações, eu não posso generalizar isso. Eu tenho que levar em consideração acerca de qual pronome eu estou tratando. Que pronome? É qualquer pronome? Não. Vem comigo, ó. Voltando ao nosso quadro. Veja, diante de alguns pronomes, eu não posso utilizar a crase. A crase é proibida. Vamos trabalhar com dois exemplos, ó. Vamos primeiro pegar o pronome ela, que é um pronome pessoal do caso reto. Perfeito. E vamos pegar o pronome aquela, que é um pronome demonstrativo. Aquela.
certo? Se eu disser assim para você, ó, faço referência, vou apagar aqui para ficar mais enquadrado. Faço referência a ela. Faço referência a ela. Vou deixar um espacinho aqui. Beleza. Faço referência de novo, né? Vou apagar aqui para ficar direitinho. Faço referência àquela, fica de azul. Faço referência àquela pessoa ou àquela mulher. Faço referência àquela pessoa. Faço referência àquela pessoa. Beleza, Marcelo. Beleza. Note, ó, nas duas situações, quem faz referência, não é verdade? Sim, faz algo a alguém. Eu faço referência, tranquilo. Note, referência aqui é um nome, certo? Referência é um nome. Aqui não se enquadra como verbo, não é uma transitividade verbal, mas sim nominal. Da mesma forma, referência aqui, ó, referência a, ok? Porque referência aí se enquadra como um nome. Perfeito, Marcelo. Aí o que é que eu preciso entender, ó? No termo que aqui está, eu tenho um pronome. No termo que aqui está, eu tenho um pronome. Eu posso ou não utilizar crase e utilizar crase aqui? Como é que eu vou fazer essa brincadeira? Muito simples. Você vai pegar o pronome, ó. Você vai pegar o pronome e vai fazer deste pronome sujeito de uma oração. Veja comigo, ó. Imagine que eu tenha dito assim a você. Ela é leal. Eu disse a você, ela é leal, ó. Um exemplo. Foi o que eu fiz. Eu peguei o ela, transformei em sujeito de uma oração. Só isso. Vou pegar o termo e transformar de sujeito de uma oração. Se eu disser para você, ela é leal, você vai me dizer que esta frase tem sentido? Sim, é uma frase que possui sentido. Ela é leal. Tranquilo. Mas se eu dissesse assim, ó, só o a, esse a sendo um artigo, a ela é legal, ou a ela é leal, faz sentido isso? Não. O que me prova que a colocação de um artigo aqui não é algo adequado, ou seja, o artigo aqui estaria errado. Assim sendo, eu só posso usar o pronome. Como o crase é a fusão de pronome mais artigo, não podendo utilizar o artigo, eu só vou utilizar a figura da preposição. Recapitulando, a figura da crase surge da regência de preposição mais o artigo. Se eu só tenho a preposição e não tenho o artigo, não tenho como ter crase. Beleza? Então é o exemplo aqui. Não posso ter crase. Agora veja nessa seguinte situação. Faço referência àquela pessoa. Veja que quem faz referência a algo, né? Ou a alguém nessa situação. Note que o termo aquela que aqui está já possui a figura aglutinada deste azinho que aqui aparece. Massa, Marcelo. Então aqui, ó, a união do a, preposição, mais o a que encabeça o pronome, faz com que eu tenha o respectivo uso da crase. Marcelo, mas se fosse aquele, ó. Se fosse aquele masculino, mesmo assim haveria crase? Mesmo assim. A gramática diz que, mesmo nesta situação, vai haver crase diante do pronome masculino. Beleza? Tranquilo. Então vem comigo, ó. Então, muito simples. Letra B. Perguntei a você. Pega o termo você, faz dele sujeito. Você é importante. Se eu disser você é importante, faz sentido? Faz. Mas se eu falasse a você é importante, faria sentido? Não. Esse a sendo artigo não faz o menor sentido. Então tá errado, ó. Faria sentido esse a sendo só preposição. Olha, isso é importante a você. Neste contexto faria sentido, mas você é importante, a você é importante. Neste contexto não faria o menor sentido. Veja a letra C. Esta casa pertence a ela. Pega o termo ela, faz dele sujeito. Ela é legal. Opa, bacana. Mas e se eu dissesse a ela é legal? Faria sentido? Não. O que me prova que eu só tenho a figura do respectivo pronome ali na colocação. Não posso colocar artigo, então tá errado também. Agora veja a letra D. Fiz menção àquela professora. Quem faz menção a. O aquela sempre vai aceitar a figura da crase, obviamente, se houver a preposição sendo regida. Então nosso gabarito é a letra D, ó. Letra D de Deus. Essa questãozinha tranquila, só para aquecer os motores. Vem comigo na questão de número 2, que vai falar o seguinte, ó. Diz assim a questão de número 2. Leia o texto abaixo. Vamos fazer a leitura. Bora lá. O show Polaris, o espetáculo no Globo Gigante, que estreia no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, é difícil de definir.
combina efeitos visuais, dramaturgia e dança, em um novo formato batizado por seus criadores de teatro ilusionista. Quem está à frente do projeto é o diretor de coreógrafo, Michael Clank, cujos trabalhos anteriores foram assistidos por mais de 20 milhões de espectadores em todo o mundo. O elenco é composto por acrobatas brasileiros e internacionais e remete aos shows do Cirque du Soleil, em cartaz até 16/7. Bacana! Este evento está em cartaz até 16/7. Vamos lá! Considerando as informações apresentadas no texto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Muitas bancas têm cobrado, certo? Inclusive essa banquinha aqui, ó, essa questão foi da IDECAM, certo? Ela faz uma afirmativa, correlaciona, por quê? E faz uma outra afirmativa, certo? Então você vai tomar cuidado. Essa afirmativa pode ser verdadeira. Essa daqui pode ser verdadeira também, certo? Certo. Mas além de analisar se elas são verdadeiras ou se elas são falsas, ó, eu vou ter que analisar também se a relação, ou seja, se a causa e consequência, se isso aqui é uma causa que gera essa consequência. Veja, por que isso? É como se eu dissesse a você, ó, o céu é azul porque hoje é domingo, por exemplo, porque hoje é domingo. Veja, a relação de o céu ser azul e hoje ser domingo não tem nada a ver. Esse porquê, essa causa aqui, nada tem a ver com outra situação, certo? Então, além de analisar se é verdadeiro ou falso, eu vou ter que analisar o porquê da sentença. Vamos lá, vamos analisar. A primeira sentença diz: a apresentação artística mencionada no texto, ou seja, o espetáculo do Globo Gigante, certo? No Teatro Sérgio Cardoso, ele diz que estreia no dia 16/7. Combina múltiplas linguagens. Cara, combinar múltiplas linguagens, bacana. O texto fala sobre isso. Tranquilo? Tranquilo. Agora, veja que no finalzinho do texto ele diz aqui, ó, em cartaz até 16/7. Aqui ele está falando que ele estreia dia 16/7. Em uma leitura desatenta, você diria, olha, verdadeiro. Mas não é, isso aqui está falso, certo? Massa. Olha a segunda sentença. É um espetáculo que conta com acrobatas brasileiros. Vamos ver se isso é verdade, ó. Quem está à frente do projeto é o coreógrafo Michael Clank, cujos trabalhos anteriores foram assistidos por mais de 20 milhões de espectadores em todo o mundo. O elenco é composto por acrobatas brasileiros, verdade, e internacionais. Bacana. É um espetáculo que conta com acrobatas brasileiros que já atuaram nos shows do Cirque du Soleil. Será que é isso? Acrobatas brasileiros e internacionais e remete aos shows do Cirque du Soleil. O que é remeter? É fazer remissão, por óbvio. É lembrar. Olha, isso aqui é como se eu dissesse a você. Minha tia fez bolinho de chuva. Esses bolinhos remetem aos bolinhos da minha mãe. O que é remeter? É significar que é a mesma coisa? Não, é fazer remissão, é manter uma lembrança, é trazer à mente uma lembrança, é fazer correlações, certo? Quando ele fala que o espetáculo conta com brasileiros, bacana. Agora, quando ele diz que já atuaram nos shows do Cirque du Soleil, isso não é verdade. O texto diz que faz remissão ao Cirque du Soleil, então é falso também, ó. Massa? Ficamos com falso, falso. Vamos ver aqui o que diz a sentença. A respeito das asserções, assinale a alternativa correta. Ele diz assim: as asserções 1 e 2 são proposições falsas. Ok, isso aqui procede. B, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. Não. C, 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas 2 não é uma justificativa correta da 1. Não. As duas são falsas. Por isso você tem que tomar cuidado, ó, se é ou não uma justificativa plausível, certo? E a última, a asserção 1, a proposição verdadeira e a 2 é falsa, tá errado. As duas são falsas, beleza? Vamos lá. Questão de número 3 vai nos dizer o seguinte, ó, veja comigo. No enunciado, o show Polaris, o espetáculo do Globo Gigante, que estreia no Teatro Sérgio Cardoso em São Paulo, é difícil de definir. Aí ele diz, a função sintática do trecho em destaque é: Marcelo, muito cobrado sempre e eu tenho que saber. Sim, plenamente. Você tem que saber essas relações. Vem cá. Vou apresentar para você termos que são ligados, associados por preposições. Até porque é isso que ele quer saber. Vem aqui, ó. Eu tenho que rememorar o seguinte. Existem termos que são ligados ao verbo, correto? Ok, Marcelo. Ó, termos
ligados ao verbo, certo? Certo. Existem termos que são ligados ao verbo. A citar, quem é que eu posso colocar aqui? Exemplo de termos ligados ao verbo. O objeto direto, e o objeto indireto, São termos que se associam à figura do verbo, beleza? Beleza. Só que eu também tenho termos ligados ao nome, certo? Quem são os termos, Marcelo, ligados ao nome? Vem comigo, ó. Eu tenho complemento nominal, show de bola. E eu tenho o adjunto, adnominal, complemento nominal e adjunto adnominal. Show! Essas são as classificações. Quando as bancas querem brincar, e nosso direcionamento aqui é resolver questões, mas entender como que os examinadores costumam cobrar, eles brincam com isso aqui, ó. Objeto indireto, complemento nominal e adjunto adnominal, certo? Eles brincam com esses três termos aqui. Qual que é a diferenciação? Por que não colocar o objeto direto? Porque, veja, eu estou falando de termos ligados ao verbo ou ligados ao nome. O objeto direto não possui preposição, como regra. Como regra, o objeto direto não possui preposição, só se for um objeto direto preposicionado, mas a essência dele não é ser objeto direto, né? Ser objeto indireto, melhor dizendo, né? Simplesmente pelo fato de ter preposição. Então, a banca vai trabalhar com estes conceitos aqui. A partir da análise de se o termo está se ligando ao verbo ou ao nome, eu já consigo eliminar muita gente. Porque, veja comigo, termos ligados ao verbo são objeto direto ou objeto indireto. Vai fazendo associação. Se ele não tem preposição, está ligado ao verbo, ele é um objeto direto. Se ele tem preposição e está ligado ao verbo, só tem uma classificação, objeto indireto. Agora, quando nós vamos adentrar e trabalharmos acerca dos termos ligados ao nome, a classificação é complemento nominal ou adjunto adnominal. Vem comigo, ó. Vamos eliminar aqui e entender esse conceito. Antes de entrarmos, a característica de cada um, porque o conceito já vai fazer você eliminar muita coisa. Veja comigo, ó. É difícil de definir. Veja aqui. Esse de definir aqui se liga à palavra, à expressão, o nome. Difícil, ó. A palavra difícil. Veja. Se o meu termo preposicionado está se ligando à figura de um nome, ele pode ser complemento indireto? Pode isso, Arnaldo? Pode não. Ó. Complemento indireto é a mesma coisa que complemento verbal, certo? Complemento indireto é o objeto indireto, certo? Tranquilo. Marcelo, ele coloca aqui embaixo, adjunto adverbial. Adjunto adverbial indica circunstância. Esta não é a ideia associada aqui, então já retirei. Veja que eu fico entre adjunto adnominal e complemento nominal. Aí aqui vem o pulo do gato, olha para cá, ó. A diferença entre complemento e adjunto é algo muito recorrente que a gente tem que saber. Não vou fazer o quadrinho esquemático relacionado a isso aqui. Não. Por quê, Marcelo? Porque para essa questão aí, uma simples direção, um simples direcionamento que a gente pode ter é o seguinte, ó. O complemento nominal, ele vai se ligar, ó, liga-se a. Fazer a puxetinha para cá, puxa para cá, puxa para cá. Veja, o complemento nominal, ele vai se ligar a adjetivos, ok, a substantivos abstratos, Em algumas situações, eu posso colocar aqui até advérbios, ó. Ele se ligando à figura de advérbios. Massa? Massa, show de bola, show de bola. Então eu tenho adjetivos, substantivos abstratos e advérbios. Ok, Marcelo. Veja comigo que o termo que recebe preposição aí na nossa questão é o termo difícil. Ó, difícil de definir. Veja que o termo de definir se liga à palavra difícil. Difícil é o quê? Olha o verbo de ligação aqui, ó.
Quando eu falo a você, isso é difícil. Difícil é uma característica, né não? Sim, então é um adjetivo. Ó. Difícil é um adjetivo. Massa. Sendo o termo difícil um adjetivo, o meu termo preposicionado se liga a um adjetivo. Tranquilo. Então, qual que é a característica dele? Complemento nominal, por estar se ligando a um adjetivo. Assim sendo, nosso gabarito é a letra C. Ó. Termo muito cobrado pelas bancas de concurso, seja lá quais forem. Veja comigo agora a questão de número 4. 4 diz assim, no enunciado, quem está à frente do projeto é o diretor e coreógrafo Michael Clank, cujos trabalhos... Opa, Marcelo, veja comigo que eu tenho esse termo cujos. Cujos que aqui está. Cujos representa o quê? Primeira coisa que eu preciso saber acerca desse carinha. Vem cá, ó, do lado de cá. Vamos conhecer esse carinha que aí está, ó. Olha lá, rapidão. Só relembrando, rememorando aqui os conceitos. Cujos. Primeira coisa. O que representa o cujos? Cujos é um pronome. Sim, é um pronome relativo. Relativo. Outra característica importante do cujos, ó. Retoma o antecedente. Mas concorda com o consequente, beleza? Ok, Marcelo. Ele retoma o antecedente, mas concorda com o consequente. Outra característica importante aqui do danado do cujos, Marcelo. Qual que é? Vou fechar aqui estes termos aqui. Outra característica importante do cujos é que ele não, vermelhinho, não aceita a posposição, não aceita a posposição do artigo, certo? Não aceita a posposição do artigo. Ok, Marcelo. Show de bola, show de bola. Vamos trabalhar então com o exemplo aqui, ó. Veja o exemplo que aqui está. Os filhos cujas mães não vierem, os filhos cujas mães não vierem, serão demitidos. Os filhos cujas mães não vierem serão demitidos, beleza? Perdendo emprego por causa da mãe. Os filhos cujas mães não vierem serão demitidos. Bacana, dia das mães, o patrão chamou, aí no meio apareceu antes. E aí lascou, né? O cara que não tem mãe, mas pesado, maldade, pô. Ó, então vamos lá, tem o cujos aqui, ó. O cujos. Qual a primeira característica, Marcelo, que eu sei acerca do cujos? Ó, é um pronome relativo, certo? Certo. Vou acrescentar aqui. Se ele é um pronome relativo, vamos colocando aqui as características. Ó. Se ele é um pronome relativo, ele introduz, isso é importante, ó, introduz o quê? Oração subordinada adjetiva, certo? Introduz oração subordinada adjetiva. Beleza. Então vamos lá, o cujas está aqui. A primeira coisa que os examinadores costumam cobrar. Na linha tal, a palavra tal, introduz tipo de oração. Você já sabe, ele é um relativo. A classificação é essa, não vai mudar. É um relativo? Introduz oração adjetiva. Depois, importante, ele retoma o antecedente, mas concorda com o consequente. Veja comigo, ó, os filhos cujas mães. Note. Os filhos cujas mães. O cujas retoma quem? Retoma os filhos, porque ele é um pronome relativo. Marcelo está retomando filhos, mas ele aqui, ó, cujas, está assumindo o feminino. Por isso que eu falei que ele retoma o antecedente, mas a concordância dele, ó,
é com o termo que vem depois, é com o termo mães. Então, ele retoma o antecedente, mas concorda com o consequente. Então, se o examinador perguntar, na linha tal, o termo cujas retoma o termo filhos. Correto. Sabe o que é que eles costumam dizer? Que o cujas está retomando mãe, ou está antecipando mãe. É um catafórico do termo mãe. Está errado. Aqui é um anafórico do termo filhos, beleza? Mas que concorda com o posterior. E outro fator importante, não aceita a posposição do artigo. Então, note, os filhos cujas mães. Colocar um as aqui após o cujas, cuja as mães, nessa situação, estaria de maneira equivocada, certo? Então, são fatores importantes aí que a gente tem que conhecer acerca deste termo que aí está. Vamos comigo na questão, ó. Aí ele diz assim, ele cobrou simples, né? O termo em destaque, ele diz, classifica-se como um pronome relativo, classifica-se como um pronome possessivo. Veja que a letra C e a letra D estão erradas, porque a classificação aqui é de pronome relativo. Esse é um ponto importante, beleza? É pronome relativo. Se é pronome relativo, ele introduz oração de que tipo? Adjetiva, como está na letra A. E não uma oração adverbial, como está na letra B. Então, nosso gabarito é a letra A. Veja que ele foi bem simples, né? O examinador cobrou de forma bem simples aqui. Agora, olha para mim. Você percebeu que na letra C e na letra D, ele disse, ó, classifica-se como pronome possessivo. Cuidado. O cujas, ele tem valor de posse. Ele é possessivo, no sentido de ter valor de posse. Existem examinadores que cobram, na linha tal, o termo cujas mantém relação de posse. Correto. Assim como o termo lhes também pode manter relação de posse, quando obtiver, obviamente, valor de adjuntado nominal. Veja que esse cujas que aqui está, ele indica, ó, os filhos cujas mães. É como se eu dissesse os filhos das mães. O cujas, então, aqui, tem um valor de indicar os filhos delas, certo? Fazendo essa relação de posse. Existe a relação de posse? Existe a relação de posse. Mas o pronome em si, ele não é classificado como possessivo. Então, é outro valor que você tem que colocar aí ao fazer o seu bizuzinho, ao fazer aqui a esquematização. Bora colocar, não custa nada, né? Deixa eu tirar essa seta aqui, ó. E eu já coloco aqui para você, ó. Mantém relação de posse. Show de bola. Mantém relação de posse. Show! Massa demais, massa demais, massa demais. Ok. Então vamos lá, vamos para a próxima questãozinha aqui. Nossa próxima questão, a questão de número 5, que diz assim, ó. O enunciado, os trabalhos anteriores do coreógrafo Michael Klein já foram assistidos por mais de 20 milhões de espectadores em todo o mundo. Ele diz, está na voz passiva. Show! Massa! Marcelo, o que é a voz passiva? A voz passiva nada mais é que uma construção sintática da nossa língua, que é o verbo ser mais o verbo principal no particípio, ó. Particípio, que é o finalzinho ado, ido, né? Aduído. Aqui aparece idos, porque faz a concordância com o termo trabalhos anteriores que foram assistidos. Passa? Show. Aí ele diz, está na voz passiva. Alterando-se a estrutura da oração, trazendo para a voz ativa, teremos uma estrutura gramatical correta na seguinte assertiva. Vem comigo, ó. Muito fácil, muito tranquilo, mas que é importante tenhamos em mente aqui também. Seguinte, ó. Eu tenho uma estrutura de voz ativa e vou passar para a voz passiva. E vice-versa, né? Tenho passivo e vou colocar na voz ativa. A estrutura é essa daqui, ó. Deixa eu me mostrar aqui para você. Rapidez. Ó. Eu tenho o seguinte. Imagine que eu falei o seguinte, ó. Ele comprou flores. Ele comprou flores. Note, se eu perguntar para você quem é o sujeito dessa situação, você vai me dizer que é eles. Eles representam o sujeito. Massa? Massa. Se eu perguntar para você quem é que age aqui, ou seja, quem pratica a ação, também é eles, ó. Então aqui eu tenho o sujeito sendo o sujeito e o agente. Beleza, Marcelo. Quem compra algo. Flores é o objeto direto. Quem sofre a ação de ser comprado? Flores também, ó. Veja que o objeto direto aqui é o chamado paciente. Ó. Paciente, porque ele sofre a ação. Então, note, na voz chamada de voz ativa, isso aqui é uma voz ativa.
o que é que eu tenho? Na voz ativa, o sujeito é o agente. Massa? Massa. Agora veja um exemplo de voz passiva. Se eu disser assim a você, ó, flores foram compradas por eles. Ó, flores foram compradas por eles. Primeiro movimento que eu quero que você entenda. Quem é o sujeito de foram compradas por eles? Veja, flores. Flores aqui representa o meu sujeito. Quem é o agente? Note, flores é o agente dessa situação? Não. Se eu pergunto, quem praticou a ação de comprar? Foram as flores? Não. As flores, na verdade, são o alvo dessa ação. As flores representam aquilo que foi comprado. Então, eu tenho o sujeito paciente. Ó. Voz passiva nada mais é que isso. Quando o meu sujeito é o paciente, certo? Quando o meu sujeito sofre a ação dessa relação do verbo. Tranquilo? Tranquilo. Deixa a locução do verbo aqui, porque isso é muito importante. Vamos trabalhar com esse terminho aqui, ó. Por eles. Se eu perguntar para você, o termo que está aqui, o por eles, é um termo que sofre uma ação ou que pratica? Que pratica. Então esse termo aqui, ó, é o agente. Eles representam quem age nessa situação. Então é um agente. Massa. Como esse agente está na voz passiva, a gramática chama de agente da passiva. Beleza? Agente da passiva. Outro movimento que eu quero que você perceba. Voz ativa, voz passiva. Vou colocar a voz passiva bem aqui, ó. Voz passiva. Isso aqui é um movimento sintático. O que significa dizer que é um movimento sintático? É um termo que vai se transformar em outro. Veja aqui, o objeto direto da voz ativa é o sujeito da voz passiva. O objeto direto da voz ativa é o sujeito da voz passiva. E o sujeito da voz ativa é o agente da passiva, da voz passiva. Tranquilo? Tranquilo. Note ainda que o verbo que aqui estava, ó, comprou, se transformou em foram compradas. Primeiramente, por quê, Marcelo? Foram é o meu verbo auxiliar. Compradas é o meu verbo principal. Qual que é o movimento da voz passiva? É o verbo ser ou estar, ó, verbo ser ou estar, mais o verbo principal no particípio. Direcionamento para minha prova, Marcelo. O que eles costumam fazer? Primeira coisa, aqui dá para cobrar muita coisa mesmo. Eles fazem a inversão dos termos e dizem o seguinte, ó. A forma ele comprou flores poderia ser reescrita na voz passiva da seguinte maneira. Ele, flores comprou. Ou comprou ele, flores. São situações não usuais. No dia a dia, nós não escutamos, não tendemos a escutar. Comprou ele, eles, flores. Você não costuma escutar isso. Mas ele faz essa mudança e cobra e fala que isso é a modificação. Ou então ele diz assim, ó. Comprou flores e retira só a figura do ele aqui. Comprou flores, certo? Aqui por ele, né? Foram compradas por ele, ó. Eu coloquei eles aqui, mas agora que eu me toquei que o sujeito aqui eu coloquei ele. Então ali fica eles. Show! Flores foram compradas por ele. Ele comprou flores. Show de bola. Então, são esses movimentos que o examinador vai cobrar. Marcelo, o que é que eu preciso saber? Que o objeto direto vai se transformar em sujeito e vice-versa. Se eu tivesse essa construção, ó, flores foram compradas por ele. O que era que eu faria? Pega o agente da passiva e transforma em sujeito, ó. Ele, obviamente o por não pode ficar, porque o sujeito não pode ter preposição. Ele pega a construção do verbo, foram compradas, equivale a comprou. Ok, comprou. Show de bola. Flores seria aqui o meu paciente, ainda continua sendo paciente. Só que deixa de ser o sujeito da construção de voz passiva e passa a ser o objeto direto. O movimento é só esse. Marcelo, ficou muito abstrato, depois vem na questão, ó. Vai facilitar. Sem analisar nenhum dos termos, vem comigo, sem analisar nenhum dos termos. Ó, os trabalhos anteriores do coreógrafo já foram assistidos por mais de 200 milhões. Para aqui. Beleza. Você conseguiu perceber? Verbo ser, mais o particípio. Ok. Quem é o sujeito? Os trabalhos anteriores. Ok, sujeito. Quem é o agente da ação? Eles. Eles praticam a ação de assistir. Os trabalhos anteriores sofrem a ação. Eles foram assistidos. Ok, então estou na construção de voz passiva. Marcelo, quer transformar na voz ativa.
Então, pega quem é o agente da passiva, mais de 200 milhões de espectadores, e transforma o verbo foram assistidos, assistiram. Note que isso aqui vai se transformar em um único verbo. Assistiram. Vamos ver essa construção? Mais de 200 milhões de espectadores em todo o mundo já assistirão. Ó, veja que o verbo aqui ficou no futuro, isso aqui está errado. Risca. Mais de 200 milhões de espectadores em todo o mundo já tinham assistido. Cuidado, cuidado, cuidado. Por quê, Marcelo? Porque a forma é mais de 200 milhões de espectadores assistiram. Note que aqui eu tenho uma locução verbal. Se eu vou passar para a voz ativa, locução não vai surgir, ó. Tira. Letra C, mais de 200 milhões de espectadores em todo o mundo já foram assistidos. De novo, outra locução verbal, ó. Foram assistidos. Não, vai virar só um verbo. Risca também, ó. Letra D, só pode ser nosso gabarito. Mais de 200 milhões de espectadores em todo o mundo já assistiram. Ok. Equivale a foram assistidos para quê? Para concordância relacional. Note que agora o sujeito é mais de 200 milhões de espectadores já assistiram. Perfeito? Quem assiste, assiste a. Com o sentido de ver, a transitividade é indireta aos trabalhos anteriores. Massa? Massa. Então o gabarito é a letra D na questão de número 5. Vamos tocar o barco para a questão de número 6, que diz assim, ó. A oração. Esse era o descanso de que eu precisava. Continuará gramaticalmente correta caso se substitua o elemento sublinhado por... Marcelo, o elemento não está sublinhado aqui. Vou sublinhar para ti, certo? Certo. Note, é o de que, ok? Veja, nas construções que ele vai trazer aqui, o elemento sublinhado nem faz sentido. Nem há necessidade de ter esse elemento. Veja que ele vai fazer modificações. Eu só quero que você perceba a chamada regência. Outro ponto muito importante na nossa prova. Note, aonde eu gostaria de chegar, de estar. B, que eu desejava. C, cujo a minha família. E D, o qual necessitava. Note comigo, note comigo. Veja que as construções que aqui estão são construções que pressupõem a utilização de pronomes, ó, onde, que, cujo e o qual. É em cima disso que ele vai trabalhar. A regência nos diz que quando eu necessitar de colocar a figura de uma preposição, e essa preposição for construída com base em uma oração subordinada adjetiva, ou seja, uma oração que necessite de um pronome relativo, o que é que vai acontecer? Essa preposição vai ter que anteceder. Ela deve vir antes do pronome. Antes do pronome relativo. Relativo. Massa. Aí você vai analisar a regência. Olha a letra A. Ó. Onde eu gostaria de estar. Veja aqui a forma. Onde eu gostaria de estar. Aonde, melhor dizendo, né? Aonde eu gostaria de estar. Note que quem está nessa situação não rege, ó, estar não rege a preposição a, certo? A preposição a, então, ela está sendo mal utilizada. A forma não seria aonde eu gostaria de estar, mas sim onde eu gostaria de estar. Marcelo, dá um exemplo, então, com a colocação desse azinho aí, dessa preposição. Veja, se ele tivesse dito, olha, aquele é o lugar aonde eu gostaria de ir, ó, agora sim. Porque o verbo ir, ele rege a preposição. Essa preposição tem que anteceder o pronome. Aí viraria aonde. Este é o lugar aonde eu gostaria de ir. Ok. Ou aquele é o lugar aonde eu gostaria de ir. Beleza. Aí necessitaria da preposição. Porque o verbo ir é diferente do verbo estar. A regência do verbo ir é quem vai, vai a. A regência do verbo estar, normalmente, é quem está em ou simplesmente está. Beleza? Olha a letra B. Que eu desejava. Veja comigo. Vamos colocar um contexto. Aquele era o livro que eu desejava. É plausível ou não é? É sim. É um livro que eu desejava. Note então que não há a necessidade de uma preposição. Bacana? Bacana. A letra B tá bonitinha. Olha a letra C. Cuja minha família desejava. Opa! Note que depois do cujo veio alguém, não veio não? Veio um azinho. Olha aqui comigo, ó. Por isso, a interdisciplinaridade das nossas questões. O cujos, você viu, ele não aceita a posposição da figura do artigo. Então, eu não posso colocar um artigo depois do termo cujos. Ele colocou, então esse item aqui já está, ó, errado, beleza? Olha a letra D. O qual necessitava. Note,
A palavra, o verbo necessitar, quando eu digo assim para você, ó, aquele era o livro que ele necessitava, ou o qual ele necessitava. Veja, o termo necessitar, ele rege uma preposição. Então, a regência de necessitar é uma regência transitiva, obviamente, regência indireta. Quem necessita, necessita de. Quando eu digo ele necessitava do livro, e não ele necessitava o livro, compreende? Então, a construção é do qual ele necessitava, ou do qual necessitava, certo? E não o qual necessitava. O termo necessitava pede a preposição de, que seria aglutinada aqui a figura deste o do relativo. Aí ficaria do qual necessitava. Perfeito? Então o gabarito é a letra B, ó, para os termos de regência aí listados. Bora continuar com a questão de número 7. Ó. Diz o seguinte a questão de número 7. Considerando-se a colocação pronominal, assinale a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. Vamos lá, essa questão é boa, essa questão é bacana. Espacinho de Clarice Lispector, há sempre emoção no texto lido. Veja comigo. Na colocação pronominal, eu também tenho que entender proibições, certo? Existem proibições para colocação pronominal. Marcelo, quais são as principais proibições da colocação pronominal? Eu não posso iniciar, ó, frase, oração, ou período. Com quem, Marcelo? Com pronome oblíquo átomo. Acabou. Não posso começar frase, oração, período, iniciar frase, oração, período. Deixa-me só tirar aqui esse. Opa. Pronome ou período com pronome oblíquo átomo. Não posso começar frase, oração ou período com pronome oblíquo átomo. Esse é o primeiro ponto. Massa. Outra proibição. Não posso utilizar o pronome não se usa o pronome oblíquo átomo, não se usa pronome oblíquo átomo após o gerúndio. Gerúndio, certo? Nessa situação, após o gerúndio. Beleza? Quando eu falo assim para você, olhe para mim, ó. Ele estava fazendo o trabalho. Note, eu vou substituir a palavra trabalho por um pronome, certo? Vamos colocar um pronome para substituir o trabalho. Ele estava fazendo o trabalho. Trabalho é masculino, singular. Então é o que eu vou utilizar, beleza? Qual que é a construção, Marcelo? Eu não poderia dizer ele estava fazendo o, certo? Ele estava fazendo o nessa construção, ok? Por quê? Porque a gramática preceptua a não colocação após o gerúndio. Então venha comigo, ó. A escrita é em tratando-se. Opa, Marcelo. Em tratando-se não. Não posso utilizar. Então qual que é a denotação? Em se tratando. Beleza, porque o pronome não pode ficar após o gerúndio. Note que tratando é NDO. Lembrando sempre, o gerúndio é a terminação em NDO dos verbos. Tratando, fazendo, comendo, mostrando e por aí vai. Olha a letra C, tratando-se. Opa, tratando-se não. Tratando-se não é uma construção adequada. Então não poderia dizer, tratando-se de Clarice Lispector, há sempre uma emoção no texto lido. Não, certo? Porque a forma deve ser em se tratando. Marcelo, mas e se eu começasse assim, ó, se tratando de Clarice Lispector, há sempre uma emoção no texto lido. Se tratando. Eu vou começar assim, ó, se tratando. O que vai acontecer? Vai surgir um problema. Qual que é o problema? Esse se, ó, começando a frase, oração e período. E agora, Marcelo? Eu não posso utilizar assim, mas você me diz que tratando-se eu também não posso utilizar. É por isso que existe a expressão em se tratando, certo? Esse em aqui, esta preposição que encabeça, né? Em se tratando, encabeça esse termo, beleza? E esse último, se tratando, exatamente o exemplo que eu coloquei. Não poderia colocar porque inicia frase, oração ou período com pronome oblíquo átomo. Letra B na questão de número 7. Bora lá. Questãozinha de número 8 diz assim, ó.
O verbo indicado entre parênteses deverá estar flexionado no plural para preencher de modo correto as lacunas. Toma cuidado com essa palavra. Deverá. Vamos lá. Espacinho, haverá aulas de alongamento com horário mais variados na academia. Deve haver ou devem haver? Note, o verbo haver, em uma locução verbal, ó, verbo auxiliar mais verbo principal. O verbo haver sendo o verbo auxiliar, se eu tiver o verbo haver auxiliar e o verbo principal for qualquer verbo, menos o verbo haver, menos o haver, for qualquer verbo menos o verbo haver, eu vou ter a chamada locução pessoal, certo? Eu vou ter um verbo haver pessoal, ou seja, vai fazer concordância. Pessoal. Ele vai ter de concordar. Massa? Massa. Então vamos analisar, ó. Olha comigo. Deve haver ou devem haver? Veja que o verbo é o verbo dever, mas o verbo aqui principal dessa locução é o verbo haver. Significa dizer que essa locução, ela é uma locução impessoal. Note o que é que o examinador quer. O verbo entre parênteses deverá ser flexionado no plural. Eu pergunto, a letra A pode flexionar o plural? Pode não, porque o verbo principal é o verbo haver. Veja, quando é que o verbo haver vai ser um verbo pessoal? Quando ele for o verbo auxiliar e o verbo principal for qualquer verbo, menos o verbo haver. Note, assim sendo, se o meu verbo principal for o verbo haver, acabou, toda a locução é impessoal. Se o principal for o haver, a locução é impessoal, então está errado, tá errada a questão, né? Letra B, cada um dos novos funcionários precisam de um crachá de identificação. Note que o que ele quer é o verbo entre parênteses deverá ser flexionado. Veja que precisa aqui não deve ser flexionado. Não deve. Não é obrigatória a colocação do precisa. Note, cada um dos novos funcionários. Veja que o termo cada um, que aqui está, representa uma unidade. Sim, mas é uma unidade de um todo. Ou seja, eu tenho um elemento que faz parte de uma partição. É cada um dos novos funcionários. O que é que a gramática fala? Eu posso concordar com o termo cada um, ok? Então aqui singular. Ou eu posso concordar com dos funcionários, aqui sendo plural, ó. Eu posso colocar plural ou singular. Mas veja que o que ele afirma é deverá. O que é que deve acontecer? Se na letra B eu posso e não devo, eu posso, não devo, ok? A letra B não pode ser também meu gabarito. Então risquei a letra A, risquei a letra B. A mesma coisa acontece na letra C. Ela era uma das atletas. Veja que é uma das atletas. Note que a gramática me diz a mesma coisa. É uma expressão particionada. Eu posso concordar com o núcleo, que é o termo uma. Ela era uma das atletas. Ou com o termo das atletas, que é aqui o plural, e representa a concordância plural desse sentido. Então eu poderia dizer, ela era uma das atletas que jogou futebol muito bem. Ela era uma das atletas que jogavam futebol muito bem. Beleza? Ok. Jogou ou jogavam, tanto faz. Massa? Massa demais. Tranquilo, tranquilo. Jogava, no caso, né, para manter a correlação dos verbos. Jogava ou jogavam. Eu posso dizer, ela era uma das atletas que jogava futebol muito bem. Ou ela era uma das atletas que jogavam futebol muito bem. Aqui a concordância pode se dar com os dois termos. Mas veja que o que ele quer é aquela que deve. Olha a letra D. Os Lusíadas, é uma obra do Camões, uma grande obra de Luís de Camões, até ele fala, né? Ser. Aqui, ó. Eu devo concordar ou não devo? Devo, ó. Aqui, obrigatoriamente, eu tenho que colocar a formação. Por quê? Porque a concordância deve ocorrer com o sujeito. Quem ou o que são uma grande obra? Os Lusíadas. Os Lusíadas representam o sujeito do verbo são. Aqui eu devo flexionar este termo para o plural. Beleza? Como é o que ele pediu, letra D é o nosso gabarito. Olha para mim aqui, ó. Seguinte. Assim, chegamos ao fim da resolução das nossas questões. Você conseguiu perceber que, apesar de trabalharmos aqui, acho que com 8 questões, todas as questões abarcaram mais de um conteúdo. Conteúdo este que estudamos aqui. Estes são os principais pontos cobrados
nas provas de concurso público até o presente momento, até este dia, são os principais pontos aí que as bancas vêm trazendo, vêm levantando. Diversas questões, diversos temas, tratamos, resolvemos. Quantas questões você acertou? Marcelo, eu fiquei ali entre 6 e 7. Perfeito, show de bola. Marcelo, acertei as 8. Parabéns, bicho. Parabéns, você vai detonar. Acertou as 8, detonando. Fiquei entre 6 e 7. Muito bem. Marcelo, fiquei abaixo de 4 questões. Cara, tem que melhorar, certo? Ficou abaixo de 4 questões, tem que melhorar. 50% não é um bom saldo, porque a disciplina de língua portuguesa, ela é uma disciplina que deve sim ser levada muito em consideração para o seu concurso, beleza? Seja lá qual for. Massa? Ó, seguinte, só batendo na mesma tecla, não perca essa oportunidade. O Objetivo Play, até o dia de amanhã, até o dia 15 do respectivo mês, ou seja, 15/9, vai estar por apenas R$ 49,90. Isso mesmo, R$ 49,90 é o valor aqui do nosso Objetivo Play. Até... Ah, é verdade, Anderson. Perdão, ó. É até o dia 14, na verdade, né? Até o dia 14, às 23 horas e 59 minutos. Até o 14, 23 e 59. Por quê? Gostei. Porque a partir do dia 15, como falou meu parceiro antes, a partir do dia 15 já vai estar em um outro preço, certo? Então não perca essa oportunidade. Muito em conta, você vai levar para sua casa aí materiais de alta qualidade, PDF, videoaula, materiais de exercício, flashcard, o escambau, meu irmão. Você vai ter aí com certeza um material sensacional para você se preparar e com certeza ser aprovado, certo? Faça como os principais aprovados aqui do estado do Ceará. 01 da Polícia Penal, masculino, feminino, enfim, 01 GMF, 01 PMCE, também já formamos diversos alunos aqui com aprovações, certo? Ah, Marcelo, mas eu não desejo, não almejo ser o 01. Quero só passar. Beleza, você vai melhor ainda. O seu nome vai estar dentro ali dos aprovados, obviamente, se você utilizar o material adequado e tiver o direcionamento adequado. E muito por óbvio, um material por si não vai fazer tudo, né? Você vai ter que se dedicar pra caramba, mas eu tenho certeza que o direcionamento adequado vai fazer com que você diminua esse tempo necessário a fim de que você possa ser aprovado. Beleza? Ó, no mais, um forte abraço no seu coração, fique com Deus, continue a resolver muitas questões, o processo de questões é sempre muito importante para que você conheça a sua banca e para que você faça revisões, certo? Gostou da nossa aula? Não se esquece de deixar o like, se ainda não é inscrito, filho de uma mãe, se inscreve aí, não perca essa oportunidade e vem fazer parte da tribo que mais cresce no Brasil, o Objetivo Concurso. Valeu, forte abraço no seu coração, até mais. Eu estou aparecendo aqui para te fazer um convite único, até o dia 15 de setembro. Você não pode deixar essa oportunidade passar. Eu sei que você já conhece como é que funciona o Objetivo Play. Eu sei que você sabe que o Objetivo Play é uma plataforma de acompanhamento diário. A gente coloca todos os professores à sua disposição, junto comigo, para te acompanhar nas aulas ao vivo. Você tem aula gravada para tudo que é concurso, você tem os melhores PDFs, tabelas, imagens e gráficos, você tem material de revisão, que é flash guia, tem mentoria toda semana, comigo, Lucas Neto, te ensinando a estudar. Eu vou te perguntar, o que você está esperando para se profissionalizar na preparação para concurso? A pergunta que eu sempre faço, por que você está deixando o tempo passar? Lucas, mas eu fui reprovado numa porrada de concurso e eu sei que uma hora a conta fecha. Mas como é que fecha se você não mudou nada do movimento? Eu só quero que você mude o seu movimento. Aproveite essa oportunidade e perceba em 7 dias se o Objetivo Play é para você ou não. Se não for, faça o seguinte, peça o seu dinheiro de volta. Não tem nenhum problema. Se você perceber, depois de adquirir o Objetivo Play, R$ 49,90 mensal, ao invés de R$ 79, que é o valor do dia 15, e ver, não é para mim não, não tem aquilo que me disseram que teria não, a gente devolve o seu dinheiro. Na dúvida, dê uma chance para a sua mudança de vida. Aproveite apertando um desses botões que estão aparecendo aí e venha para o Objetivo Play. Essa chance é única e eu não vou mais aparecer aqui para te dar esse super aviso. Bora lá! Até o dia 15 de setembro, o valor é R$ 49,90 por mês. No dia 15 de setembro, atualizou lá a página, o investimento é R$ 79,90 por mês. Não é marketing não. O que eu estou falando aqui é uma chance única, uma alocação única na nossa história para você virar servidor. Daí a oportunidade de você virar na semana da independência, independente financeiramente. Aproveite.